Irmãos, eu quero concluir com vocês hoje essa carta de 1 Coríntios. E eu quero iniciar uma sequência de mensagens a partir da próxima semana sobre avivamento, sobre despertamento. E eu acredito que vai ser uma sequência de mensagens que vai nos fazer refletirmos. E o objetivo é nos fazer não só refletir, mas nos levantar e realmente vivermos um processo de despertamento, de avivamento. Pastor, o que é avivamento? Avivamento, eu vou ilustrar para você de uma forma que fique compreensível. Após a conferência, um determinado irmão chegou para mim e disse: pastor, Deus falou muito ao meu coração nessa conferência e eu quero contribuir, eu quero ajudar mais na obra do Senhor. E o meu problema era a falta de tempo. Então eu contratei uma pessoa para trabalhar junto comigo, para eu ter disponibilidade, para eu poder estar disponível para o reino de Deus também. Isso é avivamento. Avivamento é você se despertar, se prontificar, sair da sua zona de conforto e resolver fazer algo. Eu vi, e já até citei essa frase aqui, que avivamento só acontece com quem está morto, com quem está vivo. Porém, que perdeu o fogo, que perdeu a chama. Então, o avivamento ele vem com o objetivo de soprar, tirar as cinzas e fazer com que as chamas venham arder novamente nos nossos corações. E nós queremos que isso aconteça não só na vida de uma pessoa. Nós queremos que todas as pessoas que estão envolvidas nessa igreja sejam pessoas que venham de fato viver um avivamento, viver um despertamento, que os seus corações venham palpitar de desejo ao ponto de dizerem: eu disponibilizo o meu tempo, eu quero disponibilizar o que há de melhor em mim, para que realmente o sobrenatural, para que realmente a minha vida esteja entregue nas mãos do Senhor. Então, próxima semana, nós iremos iniciar uma sequência de estudos, de mensagens acerca desse assunto, para que assim a gente venha a ser levados a esse despertar, a esse avivamento provocado pela palavra do nosso Deus. Eu entendo que o verdadeiro avivamento, ele é provocado por Deus através de sua palavra, quando ela penetra em nossos corações e nos leva a querermos mudar a nossa situação. Por exemplo, quando Jesus ele se encontrou com Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele fala com Zaqueu, e depois daquela conversa, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que ele diz: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu já defraudei a alguém alguma coisa, hoje eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. Então isso é despertar, isso é avivamento. É você ser tirado da sua zona de conforto e viver de fato o sobrenatural. Que Deus nos convide a de fato vivermos esse processo. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite esse versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos número 58. Que Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. É bem comum muitas vezes nós ouvirmos relatos de algumas pessoas, testemunho de algumas pessoas, dizerem o seguinte: eu desisti da fé porque estava muito difícil seguir os ensinamentos de Jesus no século qual vivemos. Eu desisti da fé porque, infelizmente, os ensinamentos do cristianismo são ultrapassados para o século qual vivemos, e é difícil viver princípios tão antigos em uma era tão moderna. Muitas pessoas deixam a fé porque
acham difícil, no século qual vivemos, poder cumprir os ensinamentos de Jesus. Diante de situações que somos muitas vezes constrangidos, ter que dar a sua outra face, dar a face. Em situações as quais muitas vezes somos caluniados, termos que simplesmente compreender o outro. Para algumas pessoas esse tipo de evangelho, ele é ultrapassado, ele não faz sentido, e por esta razão muitas pessoas acabam, infelizmente, não vivendo ou desistindo de realmente prosseguir na fé. Outros desistem por conta dos escândalos que existem. Há uma sequência muito grande de pessoas que dizem que deixaram a fé, porque infelizmente os escândalos aconteceram, a liderança falhou, os homens erraram, e isso infelizmente foi motivo para muitas pessoas deixarem de fato a fé no Senhor. No primeiro século não era diferente. Quando Paulo escreve essa epístola, existia tudo isso. Existia pessoas que diziam, esse evangelho pregado pelos cristãos, não dá para nós vivermos no século qual vivemos. Numa época onde a cultura helenista estava sendo imposta, onde os gregos, os romanos vinham com sua cultura, e o povo da época dizia, não dá para viver, não dá para suportar. Não dá para ser cristão em uma época onde o mundo está se modernizando e, infelizmente, o cristianismo tem princípios os quais, infelizmente, são ultrapassados. Nesse mesmo processo, nesse mesmo período, nesse mesmo século, também existiam escândalos. Paulo escreve essa carta para tratar muitos escândalos que estavam acontecendo dentro da igreja. Nessa igreja, Paulo orientou os irmãos, porque estava acontecendo incesto. Como nós observamos no decorrer das mensagens, existia nesse contexto da igreja de Corinto práticas sexuais totalmente ilícitas, ao ponto de um jovem estar tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. A fornicação, a prostituição, o adultério, o divórcio, a idolatria, as comidas sacrificadas aos ídolos, tudo isso estava acontecendo. E muitas pessoas também deixavam a fé por conta de todo esse processo, por conta de todos esses escândalos que cercavam a igreja do primeiro século. Não era diferente dos dias atuais. Porém, praticamente nos versículos finais, nos penúltimos capítulos, Paulo ele vai trazer uma exortação, uma orientação à igreja. E ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E eu quero esmiuçar com vocês esse versículo, eu quero pensar com vocês esse versículo nessa noite de hoje. Quando Paulo escreve dizendo, irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Qual era o contexto? Em quais requisitos Paulo estava pedindo para que esses irmãos fossem firmes e inabaláveis? Eu entendo que no mínimo em dois requisitos: nas suas crenças e na sua vida moral. Por que nas suas crenças? Porque no capítulo 15, Paulo estava justamente relatando, descrevendo acerca da fé e da credibilidade daqueles irmãos para com aquilo que tinha sido pregado. Esses irmãos, eles não estavam mais crendo na ressurreição dos mortos. No capítulo 15, lá no início, Paulo vai dizer, se vocês não crerem na ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então é em vão a nossa vida aqui. Qual é a nossa esperança então? Então eu entendo que quando Paulo diz, irmãos, sejam firmes, inabaláveis, em primeiro lugar ele está ressaltando, convidando, pedindo a esses irmãos para que eles não abram mão das suas convicções religiosas, das suas crenças religiosas,
da sua fé em Cristo Jesus. Porque, meus queridos, nós temos que entender que a nossa fé, ela não pode ser abalada por conta das circunstâncias, das coisas que nos cercam. Eu tenho que manter a minha fé acesa, convicta, independentemente das situações às quais nos cerquem. E é interessante que a palavra firme e inabalável, no original grego, ela tem o mesmo significado. Firme quer dizer inabalável. Inabalável quer dizer aquilo que não pode ser abalado. Imagina algo que foi ancorado, que vem fortes ventos, que vem ondas fortes, mas não tiram o navio de um determinado local. Essa é a ideia de Paulo quando ele diz: irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Ele quer dizer que nas convicções religiosas de vocês, que nas crenças de vocês, nada venha abalar a fé de vocês. Porque um contexto tão cheio de adversidades, muitas vezes é propício para abalar a nossa fé. E não é diferente nos dias nos quais vivemos. As circunstâncias da vida, as adversidades da vida, as provas da vida, elas são elementos muitas vezes utilizados pelo próprio Satanás para desestruturar a nossa convicção, para tirar, para mexer, para de certa forma trincar a nossa confiança em Deus. E se a nossa confiança em Deus, se a nossa fé em Deus for trincada, mais cedo ou mais tarde, a nossa fé em Cristo, ela será totalmente dissipada. Então, precisamos sim ter nossa fé totalmente inabalável. Nada pode abalar a nossa confiança em Deus. Mas, quando a gente observa, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente encontra muitas pessoas que, por conta das circunstâncias da vida, infelizmente, deixaram de crer. Deixaram de estar presente. Eu já contei para vocês que no livro Decepcionado com Deus, conta a história de um jovem por nome de Richard. E o escritor Philip Yancey ajudou aquele jovem num trabalho onde ele estava desenvolvendo o seu livro. E passou-se o tempo, e Philip, que era o escritor do livro, encontra-se com Richard, que era o jovem novo convertido, e pergunta a ele pelo trabalho que ele estava realizando, pela obra a qual ele estava escrevendo. E Richard vai dizer: cara, eu não creio mais em Deus. E ele vai dizer que não crê mais em Deus porque depois que ele creu em Deus, as adversidades da vida, os problemas aumentaram. Ele perdeu o seu emprego, ele perdeu o seu noivado, e ele entendeu que com Cristo as dificuldades foram maiores. E infelizmente isso tirou aquele jovem da presença do Eterno. Quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, não foi diferente. A gente vê Moisés fazendo milagres, fazendo prodígios lá no Egito. O povo crendo, acreditando, e o povo sai 600 homens, foram meninos e mulheres, e eles saem lá no deserto, todos crendo que Deus tem algo melhor para eles. Eles saem naquele processo em busca de uma terra prometida, todos eufóricos, todos crendo que de fato a terra prometida por Deus, de fato é real e ela vai se tornar uma realidade. Mas no decorrer da história, a Bíblia nos diz que daquela multidão que saiu do Egito, apenas 2 homens conseguiram chegar na terra prometida. Apenas Caleb e Josué. Apenas 2 de uma multidão entre homens e mulheres, talvez mais de 1 milhão de pessoas. Mas apenas 2 pessoas, literalmente falando, Josué e Caleb, foram os únicos seres que ouviram a promessa e conseguiram visualizar. Sabe por quê? Porque no decorrer dessa trajetória, no decorrer dos 40 anos no deserto, a fé daquelas pessoas sofreram abalos, foram trincadas, vieram provas, vieram dificuldades, vieram noites escuras, vieram noites chuvosas, vieram dias aonde infelizmente o calor é insuportável, vieram noites e dias os quais a comida não era tão agradável. E aquele povo começa agora a dizer: melhor era no Egito, porque no Egito nós tínhamos as cebolas e aqui nós estamos morrendo de fome. A dúvida pairou, sobreveio, a fé foi minada,
E aquela multidão de pessoas, infelizmente, não herdou a terra prometida. Então, quando Paulo diz, irmãos, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, é porque Paulo sabia que na vida a qual vivemos, infelizmente, existem situações que muitas vezes abalam a nossa fé. Existem situações que muitas vezes nos fazem duvidar até mesmo da própria existência de Deus. Quem nunca se deparou em situação a qual nós muitas vezes questionamos, Deus de fato existe? Porque parece que não existe. Porque se o Senhor existe, por que nos vem tamanhos males? Se o Senhor existe, por que tanto sofrimento? Se o Senhor existe, por que passamos por tantas adversidades? A grande realidade é que todos nós, muitas vezes, somos levados a questionarmos. O homem que anunciou a vinda do Messias, o homem que pregou no deserto acerca do próprio Cristo, João Batista, que batizou o próprio Cristo, que disse que ele não era digno de desatar as suas sandálias. Quando João Batista é preso, em um momento difícil de sua vida, ele pega mensageiros e diz, vão perguntar a ele se de fato ele é o Cristo, ou se deve esperar outro. Porque João Batista, ele manda perguntar, porque no momento da adversidade, é infelizmente natural que a nossa confiança seja abalada. É nos momentos de dificuldades que muitas vezes muitas pessoas deixam de crer. É nos momentos de crise que muitas pessoas deixam sua fé. É nos momentos de dores que muitos questionam acerca de Deus. Por isso é que uma mãe, depois de perder seus 10 filhos, chega para sua esposa e diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A fé de Jó estava inabalável, nada trincou a fé de Jó. Mas em contrapartida, aquela mãe, a esposa de Jó, não conseguiu lidar com aquela situação. E ela diz, amaldiçoa este teu Deus. Não é nem o nosso Deus, é o teu Deus. Porque infelizmente a sua fé foi trincada. Infelizmente ela não permaneceu inabalável diante das adversidades desta vida. E nós precisamos entender que a ordem bíblica é que a fé de vocês seja inabalável, que nada abale a fé de vocês, que igual um navio que é ancorado, vocês estejam ancorados também, que a fé de vocês não deixe vocês ir embora por conta dos ventos fortes, das tempestades que sobrevêm sobre nossas vidas. Porque não vos espante, todos nós, uma hora ou outra, passamos por dias maus. Todos nós, uma hora ou outra, vem a turbulência da vida. Todos nós, um dia ou outro, infelizmente, nos deparamos com noites escuras, com dias sombrios. E aí, qual vai ser? Iremos nos comportar? Iremos permanecer firmes? Ou infelizmente seremos trincados, rachados, devorados, destruídos por conta das adversidades da vida, por conta dos problemas da vida, por conta das adversidades que nos vêm? A ordem é, sejamos firmes, sejamos inabaláveis. Eu entendo que a minha fé, ela tem que ser colocada em Deus, independentemente das circunstâncias desta vida. Porque a vida a qual vivemos, eu disse isso várias vezes, no mundo qual vivemos não existe felicidade plena. Existem momentos felizes. Existem dias que você vai acordar e você vai dizer, eu estou tão feliz, e o teu dia vai ser tão bom. Mas tem dias que você vai acordar, e os dias vão ser escuros. As noites vão ser escuras. Vai ter dias que você vai acordar, e você vai receber aquele telefonema, aquela mensagem, que muitas vezes vai na contramão de tudo que nós planejamos e projetamos. E a pergunta é, como eu vou me comportar nesse dia mau? Vou permanecer inabalável
ou simplesmente você rachado, destruído, igual uma dinamite que é colocado embaixo de uma pedra, e por mais que forte, por mais que seja forte a pedra, ela é devastada, explodida pelaquela dinamite. Como nós iremos nos comportar nos dias maus? Então nós precisamos entender que há dois aspectos os quais de fato Paulo diz: irmãos, sejam inabaláveis. É nas vossas convicções, é nas vossas crenças, é na vossa fé para com Deus. Porque, meus queridos, se Satanás eliminar a nossa fé, ele acabou com a nossa vida. Perca tudo, mas não perca a fé. Jó perdeu a família que ele amava, com exceção de sua esposa. Jó perdeu a riqueza acumulada de muitos anos de trabalho. Mas Jó não perdeu o essencial da vida. Jó não perdeu a sua história, a sua fé. Eu já passei por uma perca muito grande financeiramente falando. No ano de 2008 a 2012, melhor, em 2012, eu tive uma perca financeira muito grande. Eu perdi aproximadamente R$1 milhão. Eu tive que vender a casa que eu construí. Eu tive que vender os terrenos que eu tinha. Eu tive que vender os carros que eu tinha. Eu tive que vender tudo que eu tinha. Eu andava em uma bizinha que sobrou no valor de R$2.500. Mas diante daquela situação, diante das percas financeiras, a minha fé não foi abalada. Pelo contrário, eu diria que o que me fez me levantar foi justamente a minha fé em Deus. Porque nos momentos de adversidade, nos momentos de dor, nos momentos onde as cobranças eram totalmente insuportáveis, eu corria para os pés do Senhor. E nos pés do Senhor eu encontrava palavra, eu encontrava alívio, eu encontrava resposta, eu encontrava forças para eu prosseguir na minha caminhada. Se nós perdermos a fé, se a nossa fé for minada, se as nossas crenças forem atingidas nos dias da adversidade, infelizmente nós seremos devastados. Nós seremos destruídos. Então precisamos permanecer, sim, inabaláveis, firmes nas nossas convicções. Quando Deus se revela ao profeta Abacuque, Deus se revela ao profeta Abacuque dizendo: profeta, meu filho, meu servo, eu vou trazer sobre vocês tempos difíceis. Eu vou levantar a Babilônia. Eles vão invadir a cidade e vai destruir tudo que existe aí. Dias maus vão vir sobre tua vida. Como nós nos comportaríamos se Deus levantasse um profeta hoje, dizendo: minha irmã, aguarda, prepara-te, porque dias negros vão vir. As noites vão ser escuras. Qual seria a nossa reação? Nós iríamos dar glória a Deus e aleluia, e dizer bendito seja o nome do Senhor, ou nós iríamos nos revoltar contra Deus? Diante dessa profecia, diante dessa revelação, o profeta Abacuque, ele vai dizer: ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que dos currais seja arrebatado os animais, eu toda a minha vida exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Bendito é o Senhor. O profeta, diante de uma profecia tão dramática, ele expressou totalmente confiança. Sabe por quê? Porque ele estava firme, inabalável, ancorado em Deus. A palavra de Deus estava alicerçada, arraigada dentro da sua mente e do seu coração. E as circunstâncias da vida não foram o suficiente para tirar aquele homem da presença de Deus. Eu encontro ainda uma mulher que perde o seu filho, vê o seu filho morto na sua cama. E eu preguei sobre isso não faz muito tempo. E aquela mulher, tendo o seu filho em óbito dentro da sua casa, ela procura o seu marido e diz: prepara a carruagem, porque eu preciso me encontrar com o homem de Deus. E o marido pergunta: por que você vai lá hoje? Elas: não se preocupe, está tudo tranquilo, está tudo em paz. E isso chama-se confiança em Deus, em meio às grandes adversidades da vida.
Isso chama-se estar totalmente inabalável, totalmente firme, totalmente seguro, convicto, que nada deste mundo tem o poder de nos separar de Deus. Por isso é que Paulo, escrevendo no capítulo 8, e os versículos 31 em diante, ele vai dizer: coloca por gentileza, capítulo 8 de Romanos, versículos 31 em diante. Veja os questionamentos que Paulo faz acerca de quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem os morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada a matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é convicção. Volta para o versículo, por gentileza, para o primeiro. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós devemos estar sim nas nossas convicções, totalmente arraigados, totalmente firmes e inabaláveis, entendendo que na vida a qual nós vivemos, nós enfrentamos adversidades, mas precisamos estar totalmente inabaláveis diante de Deus. E o segundo aspecto que nós precisamos estar totalmente inabaláveis diante de Deus é a nossa conduta diante dos homens. A nossa conduta. Eu tenho que me lembrar sempre que a Bíblia me diz que nós somos a luz e o sal deste mundo. Então, as minhas crenças têm que estar inabalável e a minha conduta também tem que estar inabalável diante de um século no qual vivemos. A minha postura de cristão, ela não pode ser abalada por conta daquilo que me cerca. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava dentro de um contexto imoral, depravado. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava cercada de uma cultura totalmente pagã. Paulo estava falando para uma igreja crentes que estava inserido, cercado por prostituições, por uma cultura que cultivava o sexo, a prostituição. E Paulo diz: irmãos, a postura de vocês não pode ser inabalável, não pode ser abalada. Vocês têm que permanecer inabaláveis diante das situações às quais vos cercam. Porque nós temos que entender que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E Paulo vai dizer mais, melhor, o próprio Jesus vai dizer que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Coloca por gentileza, Mateus capítulo de número 5 e versículos de número 16. Capítulo 5, versículo 16 de Mateus.
Isso é o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Pode deixar lá. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, nós precisamos permanecer inabaláveis na nossa postura como cristão diante dessa sociedade. Nós temos que entender que em um mundo tão polarizado, a maior pregação não é o que nós falamos, mas é como nós nos comportamos e como nós vivenciamos. Esses dias, eu não me apresento para os meus clientes como pastor, como crente. Eu deixo com que eles façam essa leitura. E eu tenho um cliente de Minas que nós não nos conhecíamos pessoalmente. E ele foi na minha fábrica, a gente se encontrou. E depois de algum tempo ele me mandou uma mensagem dizendo: Paulinho, eu posso te perguntar uma coisa? Fica à vontade. Ele disse: você é pastor ou palestrante? Eu disse: eu sou os dois, porque todo pastor deve ser um palestrante. E eu disse: mas o porquê da pergunta? Ele disse: não, é porque eu percebi pela sua postura que você de fato era um homem cristão. Então, o bom é quando de fato a gente não se apresenta dizendo que é crente, mas quando o mundo olha para a gente e diz: cara, você de fato é um cristão. Eu estava na rodoviária de Foz do Iguaçu, ou melhor, na rodoviária de Cascavel, e nós estávamos indo para Foz do Iguaçu, eu e um amigo meu, e nós fomos comprar, porque estava muito frio naquela noite. A gente ia de ônibus, e nós fomos comprar numa lojinha que tinha lá na rodoviária, e o cara vendia uns cobertores lá de edredom, e nós fomos comprar. Pense num cara mentiroso, era o vendedor. E ele começou a mentia, e dizia que não podia vender porque não era o dono da loja, que podia dar desconto. E eu: tá bom, meu irmão. Aí depois de muita conversa, ele percebeu que eu e meu amigo era crente. Ele veio: vocês é crente? Eu disse: somos. Eu também sou, meu irmão, pai do Senhor. Aí, que bom, meu irmão, a paz, tudo tal. Aí depois de muita conversa, eu descobri que ele era o dono da loja. E ele dizendo que não era, que era funcionário, né? Então, infelizmente, às vezes, quando nós descobrimos que o outro é crente, em vez de ser algo plausível, é vergonhoso. Porque a gente diz: cara, melhor seria se eu não soubesse que você era crente. Porque o teu comportamento, tua postura, diminui a minha credibilidade para com a igreja. Então, o que Paulo quer trazer aqui é que nós temos que ser totalmente inabaláveis nas nossas convicções, na nossa postura como cristão. As pessoas têm que olhar para nós e literalmente encontrar pequenos cristos. Se nós não formos referência como cristãos, alguma coisa está errada em nós. E aí, de fato, é que nós precisamos parar e rever os nossos conceitos. As pessoas estão enxergando Cristo através de mim, ou eu preciso dizer que sou crente, para que realmente eles façam um julgamento e digam: mas que crente é esse? Então, a postura é algo essencial diante de um mundo perverso, imoral, indecente, o qual vivemos. Então, sejamos firmes e inabaláveis. Por isso é que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Colossos, Paulo vai dizer que nós devemos estar arraigados, alicerçados, cravados, plantados em Cristo Jesus. Porque, irmãos, pastor não muda a vida de ninguém. Engana-se o pastor que compreende a mensagem. E esse evangelho, uma vez compreendido, irá provocar mudanças, incomodações, transformações no interior dessa pessoa. Porque eu já disse isso repetidas vezes aqui. Um dos maiores enganos da religião foi querer transformar as pessoas por fora, quando a maior podridão está por dentro. O que precisa ser transformado não é a nossa estética, mas é o nosso coração. Porque do coração, já nos diz Jesus, que procede os enganos, que procede a prostituição, que procede o adultério, a falsidade e tantas outras coisas mais. É do coração do homem. Então, precisa-se ter um coração transformado,
E somente o evangelho tem o poder de entrar no coração e transformar esse coração pervertido e muitas vezes ímpio. Então, o evangelho, quando ele é pregado e quando ele é compreendido, ele gera essas modificações. Um pastor, quando ele tenta colocar proibições para a igreja, não faça isso, não vá para tal local, é pura besteira, puro engano ou pura tolice desse pastor. Mas quando o evangelho ele é pregado, ele é compreendido pela igreja, essa igreja ela vai sendo modificada um por um, dentro do seu interior. Por isso é que Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. A palavra poder ali é dínamos no grego. O que Paulo quer dizer é que quando você compreende o evangelho, uma dinamite é colocada dentro de você. E essa dinamite ela explode, fazendo você rever seus conceitos. Fazendo você entender, cara, a vida que eu estou vivendo não é a vida que Deus planejou para mim. Porque é que Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Era porque Zaqueu era um homem bonzinho? Não era, cara. Zaqueu era um homem materialista, individualista, que buscava apenas os seus próprios interesses. Mas diante de uma conversa com o Rei dos Reis, com o Senhor absoluto, depois que o evangelho entrou, esse homem materialista, egoísta, ímpio, ele diz: hoje eu revi os meus conceitos. E hoje eu resolvo dar ao pobre. Porque eu entendi que na vida existe algo mais precioso que é dinheiro. Existe de fato compreender Deus, viver para Deus. E é isso que eu oro. Eu oro para que nós sejamos uma igreja que venha compreender de fato as verdades do evangelho. Que nós venhamos deixar os nossos pecados, não porque um pastor disse que tem que deixar, mas porque nós entendemos, nós compreendemos que nós fomos criados para viver uma vida diferente. Que o mundo precisa olhar para nós e dizer: cara, eu vejo Deus em tua vida. Mulher, o que aconteceu contigo? Homem, o que aconteceu contigo? E você só vai dizer: cara, não aconteceu nada, eu só me encontrei com Jesus e ponto final. E quando nós estamos respirando Deus, a nossa vida é uma pregação. As pessoas olham para nós e conseguem perceber o quanto nós estamos exalando de Deus. E cara, não se espante, todo mundo quer estar perto de alguém que tem Deus. Por isso é que quando Jesus chegava em um local, as multidões afluíam para lá. Porque é bom estar perto de alguém que tem Deus. É bom você ouvir essa pessoa. As palavras são doces, aconselhamentos são bons. Só estar perto você é abençoado. E o meu desejo é que nós sejamos uma igreja em todas as camadas dessa sociedade. Que nós não sejamos crentes aqui dentro desse galpão, mas sejamos crentes lá fora. Nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, na faculdade, no colégio, em qualquer que seja o local que você trabalhe. Sabe o que eu descobri? Que muitos patrões não conseguem trazer os seus empregados, nem falar de Jesus para os seus empregados. Sabe por quê? Porque são péssimos patrões. Falam de Deus, mas são carrascos. Falam de Deus, mas não tem misericórdia. Falam de Deus, mas quando vai tratar o seu funcionário, infelizmente trata como se eles fossem lixo. Aí quando eles resolvem falar de Deus para os seus funcionários, eles dizem: ô Denis, de Deus, de você eu não ouço, porque você não aprendeu de fato de Deus. Eu entendo que quando nós compreendemos de fato o evangelho, as demais pessoas querem de fato nos ouvir. Então precisamos no século qual vivemos, sermos firmes e inabaláveis na nossa conduta como cristão. Precisamos de fato ser um exemplo onde nós sejamos inseridos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e claro que uma pergunta que não requer resposta, mas requer pensamento. Com as pessoas que você trabalha, ou as pessoas que você lidera, elas conseguem enxergar Jesus em você? Elas conseguem perceber que você é alguém diferente? A luz que brilha em você traz de fato claridade, dissipa a treva, porque a treva só existe na ausência da luz. Por maior que seja a treva, liga-se uma luz e você vai perceber que ela vai dissipar-se. Não importa o tamanho dela, se a luz existir, ela desaparece. E nos contextos nos quais nós estamos inseridos, nós temos brilhado, nós temos de fato feito com que a nossa luz brilhe para que Deus seja glorificado através das nossas ações, ou é o inverso disso? Ou infelizmente as pessoas não nos enxergam como cristão, porque dentro da igreja nós somos manso e humilde,
mas lá fora somos brutos, ignorantes e não tratamos o outro como deveríamos tratar. Eu não estou dizendo aqui que nós não erramos nessa área, nós erramos, é bem verdade. Eu mesmo já contei testemunho para vocês aqui de atitudes minhas que eu me envergonho hoje, mas não pode ser o meu dia a dia. Eu posso até cometer um deslize nessa área, mas não posso ser desta forma. As pessoas têm que enxergar em nós pessoas doces e humildes, que caso contrário, nós estamos sendo meros religiosos. Pastor, o que é um religioso? Religioso é o cara muito crente dentro do galpão, mas lá fora, perverso. Lá fora, profano. Lá fora, não é visto como alguém que de fato exala o bom cheiro do Mestre Jesus. Então, firmes e inabaláveis precisamos ser. Só que ele continua. Vamos lá? Alô? Tem alguém aí? Ajuda esse rapaz aí, por gentileza, pessoal. Firmes e inabaláveis e sejam sempre dedicados à obra do Senhor. No original, a palavra traz a ideia de abundância. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. É interessante que Paulo vai dizer, sejam sempre. Paulo não está dizendo, sejam hoje abundantes. Sejam essa semana abundantes. Sejam amanhã abundantes. Não. Sejam sempre, ou seja, o verbo está no tempo contínuo. Sejam sempre, hoje, amanhã, o próximo ano, o próximo mês, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Porque existe muitas vezes, quando nós terminamos uma conferência e as mensagens são liberadas, algumas pessoas hoje, essa semana, se tornam abundantes, mas na próxima semana já não é mais abundante. Algumas pessoas são levadas pela emoção do momento, pela palavra que ouviu, e se empolgam e se enchem de motivações, mas na outra semana se apaga a motivação. Sabe por quê? Porque infelizmente não entenderam que a ordem é para ser sempre. Não é hoje, não é esse mês, não é na conferência. É sempre, é constante, é diariamente sendo abundante na obra do Senhor. Constância é algo essencial para nós termos um desenvolvimento, para nós colhermos bons frutos, para nós termos bons resultados. A constância é essencial. E não é só na obra do Senhor, é em tudo que nós vamos fazer na vida. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que fazem aquilo há muito tempo e não desistiram. Um dia desse, um cliente foi na minha loja, na minha fábrica, e disse: rapaz, por onde você escoa a sua mercadoria? Eu disse: cara, eu não tenho um ponto físico, eu não tenho loja. E eu falei a quantidade de mercadoria que eu estava produzindo por mês. Eu falei: cara, como é que pode você vender uma quantidade tão alta de produtos sem ter uma loja, sem ter um Instagram legal, sem ter um box? Eu disse: cara, apesar de eu não ter isso, eu tenho constância no que eu faço. Eu já viajei, eu tenho carteira de clientes. Então, o cliente não vem, mas ele já me conhece. E como isso se deu, pastor? Constância. Você vai fazendo continuamente, com perfeição, e a informação vai chegando. Os frutos você vai colhendo. E isso é em tudo na vida. É na vida profissional e é na obra do Senhor. Sem constância nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós não tivermos a capacidade de estarmos lutando, nos esforçando, sendo sempre abundante, nós não iremos colher os resultados que nós desejamos. E nós temos profetizado que nós iremos colher muitos frutos nessa cidade. Nós temos profetizado que nós iremos ter 3 cultos nesse domingo. E esses dias alguém mandou uma mensagem para mim, um revoltado da vida aí, e disse: pastor, eu queria lhe dizer que eu não concordo com aquela sua mensagem, não. O senhor dizendo que quer ir para outros países, que o senhor vai querer ter 3 cultos no galpão. Eu não concordo. Eu disse: eu sei quem está falando na tua boca, Satanás, né? E eu disse: não tem problema se não concorda. Eu vou continuar na minha movimentação da mesma forma. E ponto final. Porque, cara, o que nos motiva é justamente entendermos que vidas precisam ser alcançadas.
Então, mas para nós alcançarmos os nossos objetivos, para que a colheita seja abundante, nós precisamos ter constância no que fazemos. Nós precisamos nos tornar realmente constante para nos tornarmos excelentes no que executamos. Porque se você for aquele cara que só é empolgado conferência após conferência, você infelizmente não vai colher frutos, nós não iremos colher frutos. Nós precisamos estar sempre abundantes, entendendo que de fato a nossa constância, a nossa permanência, a nossa convicção irá de fato nos trazer frutos positivos. Se nós formos iguais a muitos que infelizmente iniciam muito bem, mas terminam muito mal, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Precisamos estar ativos, precisamos entender que a ordem é que nós venhamos de fato colher frutos abundantes. A ideia de abundante, ou seja, traz a ideia de frutificar, de produzir frutos. Precisamos entender que na obra do nosso Deus, nós fomos criados para frutificar e não para sermos negligentes. Precisamos ser criativos, proativos do reino de Deus. Uma das coisas que eu acho muito belas são pessoas proativas. E eu entendo que para sermos constantes e abundantes, nós precisamos ser proativos no reino de Deus. Pastor, o que é proatividade? Proatividade é quando você faz mais do que aquilo que te mandaram. Eu vou contar um exemplo de alguém que é proativo. Eu entrei em contato com alguém do galpão, vou citar o nome da pessoa, da fera, Micaele. Eu disse, Micaele, prepara um bolo para nós comemorarmos 5 anos de existência. Vê o que é que a gente faz aí. Faz uma vaquinha, eu dou R$50. Ela disse, pastor, eu também dou 50. E eu disse, pronto, vê um bolo aí legal para a gente comemorar os nossos 5 anos de existência como igreja. E Micaele começou a se movimentar. Quando foi daqui a pouco, no sábado, aliás, eu fiz, eita cara, bolo sem refrigerante não vai dar certo. Não vai descer. E eu mandei uma mensagem para ela, disse, Micaele, como é que está o bolo? Ela mandou a foto do bolo, já está pronto. Mandou um bolo lá, primeiro, segundo, terceiro andar, lindo, com o nome galpão, o símbolo do galpão em cima. Eu disse, Micaele, mas eu me esqueci de um detalhe. Me esqueci de mandar você comprar o refrigerante. Ela disse, pastor, não se preocupe, já comprei 10 refrigerantes. E a sua oferta de 50 também não vai precisar, porque nós arrecadamos a mais, então não vai precisar de sua oferta. Sabe o que é isso? Proatividade. É você entender, primeiro, pessoas proativas não encontram justificativa para não fazer, ela simplesmente vai e faz. E quando ela observa que faltou algum detalhe, ela vai e complementa. Conta uma história que certa vez, um rapaz chegou muito bravo para o seu patrão e disse, por que é que o rapaz entrou ontem e está ganhando mais do que eu? Eu que sou tão veterano aqui da empresa. E o patrão disse, você quer saber o porquê mesmo? Quero, eu vou lhe responder daqui a pouco. Mas primeiro faça o seguinte, vá no mercado para mim, ver o preço do abacaxi, porque eu quero preparar um doce para servir para os funcionários hoje à tarde. E o cara foi no mercado mais próximo, voltou e disse, patrão, o abacaxi está custando R$3. Ele disse, está tranquilo, sente-se aí agora. E minha resposta, isso eu vou lhe dar daqui a pouco, chamou o novato e disse, Francisco, vai no mercado, vê para mim o preço do abacaxi, porque eu quero servir um doce para os funcionários agora à tarde. E o novato foi e voltou com a informação. E disse, olha patrão, o abacaxi custa R$3 com casca. Sem casca ele custa R$3,50. E se o senhor quiser ele picadinho para o doce, ele custa R$4. Sabe o que é isso? Proatividade. É você facilitar a vida do outro. É você entender, se o cara quer um doce, por que eu não vou facilitar esse processo da produção? Eu entendo que no reino de Deus não é diferente. Para nós avançarmos, nós precisamos ser proativos no reino de Deus. E seja qualquer que seja o departamento. Na evangelização, vamos ser proativos. Esse dia, Iago chegou para mim e disse, pastor, vou contar o nome da fera também. E disse, olha, Elaine me falou uma ideia interessante, para nós trabalharmos com as meninas lá na favela do Papelão. Eu disse, qual é a ideia, Iago? Nós preparamos para ela um dia de princesa. Chamar aquela mulher, aquelas meninas, aquelas adolescentes, preparar um dia de princesa para elas, colocar uma passarela lá dentro da base, fazer um desfile com elas, vestir elas e fazer um buquezinho e entregar a elas.
Que ideia legal. Isso é proatividade. É você dizer, cara, só ir lá e falar de Jesus, eles não querem ouvir. Vamos criar métodos inteligentes que atraem esse pessoal. Porque imagina bem, se você vai oferecer um book, um dia de princesa, qual é as regras? Primeiro, você precisa participar de 4 palestras comigo. O que é que vai ser tratado dessa palestra? Bora falar sobre roupa cristã, sobre decência da mulher, sobre como uma mulher deve se vestir de fato. Então você vai educar aquelas meninas de fato, a elas entenderem qual é e como elas devem se vestir como uma mulher cristã. Então você abriu, através de uma oportunidade, de um convite que elas vão se interessar, você fala e orienta pessoas. E chama-se proatividade. Eu poderia mandar alguém dizer, pastor, aquela menina não quer ouvir não. Eu abro a Bíblia lá, ninguém quer ouvir. Claro, cara, eles não entendem a importância do Evangelho. Então por isso é que Paulo vai dizer que se fez de tolo para ganhar os tolos, fez de sábio para ganhar o sábio. Nós precisamos entender que precisamos ser ativos, proativos, para que realmente nós venhamos colher bons frutos. Para que a nossa colheita seja abundante, nós temos que ser criativos no que nós iremos realizar. A nossa atividade, as nossas ações têm que ser de fato criativas. Em qualquer que seja o departamento, e na oração, seja criativo na oração. Quer atrair pessoas para orar? Vamos pensar no que fazer. Pastor, eu estou tendo dificuldade para atrair homens. Vamos pensar no que fazer. Porque a proatividade, ela nos faz, de fato, colhermos frutos. Jesus nos chamou, e Paulo diz, olha, sejam sempre constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância faz parte da colheita do nosso Deus. Nós não fomos chamados para fazermos colheitas medíocres. Nós fomos chamados para fazermos grandes colheitas. Porém, eu entendo que grandes colheitas requer inteligência, requer planejamento, requer de fato mentes que pensem fora da caixinha. Nós estamos estudando numa classe nas quartas-feiras uma igreja com propósito. O cara escreveu a igreja com propósito há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás ele pensava, 50 anos ele estava pensando na frente de todo mundo. Porque os métodos que ele escreveu em 1980, para o século qual vivemos hoje, ainda é inovador. Então, alguém que pensa fora da caixinha tem grandes colheitas. E por isso é que nós temos que entender que a ordem é que nós devemos de fato sermos abundantes. E ele vai concluir dizendo o seguinte: sabendo que o vosso trabalho, ou o trabalho de vocês, não é inútil, não é em vão no Senhor. Sermos firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Entendendo que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, ele tem uma recompensa. E não fique triste, não sou eu que vou trazer a recompensa. Eu como pastor sou falho. Eu como pastor decepciono pessoas. Eu como pastor passo despercebido. Eu como pastor muitas vezes não dou o devido reconhecimento e dizer, meu irmão, minha irmã, meus parabéns como você trabalhou. Mas Paulo vai dizer que devemos ser abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão. É Deus quem nos trará a recompensa. Irmãos, e a recompensa de Deus não se compara com a recompensa de um homem. Quando nós fazemos algo em prol do reino de Deus, eu entendo que Deus ele nos presenteia. Eu entendo que a recompensa ela é futura, mas também é presente no século qual vivemos. Porque a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que dedicaram o seu tempo, dedicaram suas histórias, suas vidas para o reino de Deus e foram recompensadas. Deus nos recompensa ouvindo as nossas orações. Deus nos recompensa porque Ele vai dizer, olha, quando você estiver orando lá no secreto, o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. A recompensa vem de Deus, quando nós estamos ali, orando e dizendo, Pai, eis-me aqui. Eu contei para vocês, estou encerrando, porque o princípio é esse, buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, Deus não nos decepciona. Quando nós dedicamos tempo, Deus não nos decepciona. Esse rapaz que me procurou dizendo, pastor, eu resolvi dedicar mais do meu tempo para o reino de Deus.
E como eu estava muito sobrecarregado, eu vou pagar alguém para fazer o trabalho na minha casa, lá no meu trabalho, para eu estar disponível para quando o reino precisar, eu estar disposto. Sabe quantas vezes esse rapaz vai sair em prejuízo? Nenhuma. Porque a regra do reino é, em primeiro lugar, o meu reino. As demais coisas vos serão acrescentadas. Na conferência que nós tivemos o ano passado, foi uma semana bem intensa que nós tivemos convidados de outros lugares. E é interessante que naquela semana eu não consegui trabalhar. E antes da conferência eu recebi mensagens dizendo: Paulinho, os pedidos estão cancelados. E eu olhei para a mensagem e disse: está cancelado, o que é que eu vou fazer? Mercadoria já feita no estoque. Tivemos a conferência. E quando foi na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de um cliente que tinha um pedido de 130 mil. E aquele cliente disse: Paulinho, o meu pedido você pode mandar. Segunda-feira, logo pela manhã, quando eu abri o WhatsApp, estava lá: o meu pedido você pode mandar. E sabe o que eu entendi com aquela mensagem daquele cliente? Era como Deus dizendo: Paulinho, você não dedicou-se à minha obra, fique tranquilo, o resto eu faço por você. Todas as vezes que nós gastamos nosso tempo, nossa energia, Deus de fato, Ele traz resultados positivos para a nossa história. Esses dias ouvindo um podcast de, acho que Mateus, o nome do rapaz da mídia, que fez a cobertura do Dunamis, como é o nome dele, sabe não, né? É um japonesinho. Esse cara hoje tem talvez a maior empresa de multimídia, de mídia do Brasil. A empresa dele fez a cobertura recentemente do Descende, que aconteceu em 3 estados de futebol no Brasil. Ele fez a cobertura. Ele hoje oferece trabalhos para muitas igrejas e muitas empresas. A empresa dele é a Igreja Digital. Igreja Digital. E ele contando a história dele, ele dizendo: olha, eu comecei dentro da igreja, servindo. Ele mostra a igreja, uma igreja pequenininha com 50 pessoas. Ele era o cara que ficava com a câmera gravando as lives, tirando as fotos. E alguém foi naquela igreja pregar e viu o trabalho dele. Disse: cara, eu queria que você fizesse um trabalho na minha igreja. Quem foi esse cara? Foi o Theo Hayashi, do Dunamis. Theo viu o trabalho do cara e disse: cara, eu queria levar você para você fazer um trabalho na minha igreja. E aquele cara começou a trabalhar nas implantações das igrejas da Zion. Igrejas enormes. E ele montou uma equipe de pessoas. E aquele cara hoje tornou-se um grande empreendedor, um grande profissional nessa área. Mas começou dentro do reino de Deus. Sabe por quê? Porque o trabalho que nós fazemos em prol do reino de Deus não é inútil, não é em vão. Eu não estou dizendo isso para você fazer em troca. Se Deus compensa, não vou fazer. Não é por isso. Eu entendo que Deus ele recompensa quando ele encontra um coração voluntário. Quando ele encontra alguém que diz: não, Senhor, eu estou fazendo porque eu amo fazer. É porque eu gosto de estar servindo. O meu prazer é estar aqui. Quando Deus localiza um coração totalmente liberal, entregue, aí Deus diz: está pronto, está aprovado. Agora sim, deixa comigo que eu faço a minha parte agora. Então saiba disso. Nenhum trabalho, nenhuma disponibilidade, nenhum tempo gasto na obra de Deus é em vão. Desde o rapaz que fica na portaria, abrindo a porta e dizendo: seja bem-vindo, tenha um ótimo culto. A pessoa que, quando termina o culto, apaga as luzes. Nenhum trabalho nosso é em vão em prol do reino de Deus. Seja tocando, seja pregando, seja trabalhando em uma cantina, seja talvez limpando uma igreja. Todo o trabalho nosso, Deus olha do alto e diz: deixa comigo, porque a recompensa sou eu quem trago. Vamos entender isso. O reino de Deus, ele deve acontecer. Mas para ele acontecer, ele precisa de voluntários aqui na terra. Ele precisa de pessoas que disponibilizem o seu tempo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu gosto muito da história do médico Dr. Robert Callen. Ele é o missionário que trouxe para o Brasil o congregacionalismo. Isso em 1800 e alguma coisa. Aquele homem formou-se em medicina em Portugal. Pegou o seu diploma de medicina e disse: eu vou fazer missões lá no Brasil, porque como médico as portas estarão abertas para mim. Isso é entender o que é reino de Deus. É você pegar o seu melhor e dedicar, não buscando aplausos humanos, não buscando recompensas humanas, mas entendendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Eu quero dizer para todos vocês que nós precisamos ser uma igreja que trabalhe por reino de Deus. Isso eu me refiro ao mais velho, ao mais novo. Eu me refiro a Ábio que está comigo.
Eu me refiro aqui a Gabi, que está comigo há muito tempo. Eu me refiro aqui a Laine, que chegou hoje. Eu me refiro aqui a Caio, que está ali. Todos nós temos que disponibilizar o nosso tempo para fazer o reino de Deus acontecer. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós temos que entender que o reino de Deus ele acontece com mais rapidez quando pessoas se disponibilizam dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero me dedicar para fazer o teu reino acontecer. Que as nossas vidas sejam entregues não só para conquistarmos coisas para nós, mas para conquistarmos o reino de Deus. Eu sou fã da história do dono da Congate, Guilherme Congate. E aquele cara, ele trabalhava com o tio dele, na Palmolive. A Palmolive começa a quebrar. E ele diz: tio, eu tomo conta. Ele compra a Palmolive. Depois ele cria a Congate. A Congate tornou-se uma grande empresa gigantesca. E ele crente, fiel no dízimo ali, dando 10% do Senhor. Só que a Congate começa a se tornar multinacional. Aí esse cara começa a ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele diz: cara, eu não quero ficar com 90%. E ele inverte. Guilherme, ele começou a dar para o reino de Deus 90% e ficou apenas com 10%. E quer que eu diga uma coisa? Com 10% que ele ficou, ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Porque quanto mais ele dava, mais Deus fazia aquele cara ganhar. Se você ler a história do dono da Golden Cross, ele estava quebrado, vendeu a empresa. E depois ele começou a investir no reino de Deus. E ele compra a Golden Cross novamente. Ele é adventista, esse cara. E ele diz: a minha empresa hoje é uma empresa que mantém missionários do mundo inteiro. Eu vi uma frase de Paulo Vieira esses dias dizendo o seguinte: eu sou um homem muito rico e tenho muito dinheiro. E não tenho vergonha de dizer que tenho dinheiro. Eu teria vergonha de dizer que tenho dinheiro se o meu dinheiro não ajudasse ninguém. E ele disse: meu dinheiro ajuda. Se eu entendo que Deus me deu para eu administrar o reino dele. Não é pecado ter dinheiro. É pecado ser materialista. É pecado ter ousura no coração. É pecado fazer do dinheiro teu Deus, o teu escravo. O teu dinheiro, de fazer de você um escravo. Mas quando o dinheiro é o nosso escravo, não há pecado nenhum nisso. O dinheiro está para nos servir e servir o reino de Deus. Então entenda, precisamos dedicar tempo, dinheiro, esforço na obra de Deus. Eu sempre digo o seguinte: você quer saber se você ama alguma coisa? Veja onde você gasta o seu dinheiro e o seu tempo. Aonde você gasta o seu dinheiro e o seu tempo são as coisas que você mais ama. Isso não é algo que eu criei. Isso é de fato comprovado. Nós só investimos naquilo que nós acreditamos. Nós só gastamos tempo com pessoas ou coisas ou lugares que de fato nós acreditamos. Então, vamos nos colocar em pé e vamos todos juntos fazer essa leitura? No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Mantenha-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aplaude Jesus bem forte.